Seção 3. Da penhora, do depósito e da avaliação. Subseção 1. Do objeto da penhora. Artigo 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quanto os bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. Artigo 832. Não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. Artigo 833. São impenhoráveis 1. Os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário não sujeitos à execução. 2. Os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 3. Os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor. 4. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o parágrafo 2º. 5. Os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. 6. O seguro de vida. 7. Os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas. 8. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. 9. Os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. 10. A quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. 11. Os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei. 12. Os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias sob regime de incorporação imobiliária vinculados à execução da obra. Parágrafo 1º. A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive aquela contraída para sua aquisição. Parágrafo 2º. O disposto nos incisos 4 e 10 do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como as importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no artigo 528, parágrafo 8 e no artigo 529, parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso 5 do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes à pessoa física ou à empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária. Artigo 834. Podem ser penhorados, à falta de outros bens, os frutos e os rendimentos dos bens inalienáveis. Artigo 835. A penhora observará preferencialmente a seguinte ordem: 1. Dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. 2. Títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado. 3. Títulos e valores mobiliários com cotação em mercado. 4. Veículos de via terrestre. 5. Bens imóveis. 6.
Bem móveis em geral. 7. Semoventes. 8. Navios e aeronaves. 9. Ações e cotas em sociedades simples e empresárias. 10. Percentual do faturamento de empresa devedora. 11. Pedras e metais preciosos. 12. Direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. 13. Outros direitos. Parágrafo 1º. É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Parágrafo 2º. Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30%. Parágrafo 3º. Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora. Artigo 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Parágrafo 1º. Quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de determinação judicial expressa, o oficial de justiça descreverá na certidão os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do executado, quando este for pessoa jurídica. Parágrafo 2º. Elaborada a lista, o executado ou seu representante legal será nomeado depositário provisório de tais bens, até ulterior determinação do juiz.